Depois de se tornar um Sales Master, seu caminho deve ser bem tranquilo. Então, hoje nós veremos como alcançar o objetivo em 8 simples etapas. Primeiramente, para se ter sucesso, você precisa definir uma meta. Em outras palavras, é o GPO, Gerenciamento por Objetivo. Todos nós já definimos uma vida equilibrada como objetivo. Depois de definir esse objetivo, você deve lutar por ele. A segunda etapa é ter determinação. Você realmente precisará se concentrar. Você não pode hesitar e deve permanecer forte em sua fé. Primeiramente, sua determinação deve incluir, acima de tudo, o desejo de viver à sua maneira. Alguns de vocês serão inspirados pela palestra hoje. Dirão, eu vou começar esse negócio. Alguns de vocês também perceberão quanto foram sortudos por finalmente terem encontrado Atomy. Você deve começar a se imaginar morando na casa dos seus sonhos, curtindo o estilo de vida que você sempre sonhou. Você se imaginará comprando um carro sofisticado para o seu marido. Assim, ele não precisará mais se sentir envergonhado entre seus amigos. Isso irá transformá-la em um homem novo. Com relação aos seus filhos, você finalmente poderá lhes oferecer o que há de melhor. Terá oportunidade para realizar os sonhos deles. Você contará à sua família sobre seus planos e sua determinação. Você dirá, querido, vou comprar um carro novo para você. E o seu marido responderá, querida, em que planeta você está? Ele vai pensar que você está sendo manipulada. E que é tão ingênua que não consegue distinguir o certo do errado. Diante desse tipo de reação, você poderá ficar envergonhada e desanimada também. Isso nunca deve acontecer. Em outras palavras, você não deve permitir que outras pessoas dirijam sua vida. Ao contrário, você deve influenciar as pessoas ao seu redor com seus pensamentos e ideias. Você deverá ser a fonte de influência. Sua determinação deve se solidificar cada vez mais. Todos vocês estão determinados? Você será essa fonte de influência? É, assim que deve ser, é. O segundo ponto da determinação é ter pensamento positivo. Pensamento positivo não significa argumentar que alguma coisa impossível vai acontecer. Honestamente falando, neste mundo em que vivemos, temos todas as condições necessárias para nos tornarmos ricos e bem-sucedidos. Uma vez que comecemos a usar melhor as nossas habilidades, poderemos decolar e ter sucesso. O que eu quero lhe dizer é que o sucesso está esperando por você. Depois de assistir essa palestra, tudo o que você deverá fazer é abrir a boca e falar assim, vamos empreender com a Atomy, vamos assistir ao seminário, esse shampoo é ótimo e acessível, experimente esta pasta de dente, simplesmente fale assim, entendeu? Você divulga os nossos produtos, eles são vendidos devido à sua qualidade e preço. O fracasso só acontecerá por uma razão, se você não abrir a boca para falar e divulgar. Você deve falar ou não deve falar? Você tem que falar. O terceiro ponto da determinação é estar disposto a trabalhar muito. Depois que um agricultor toma a decisão de colher 10 toneladas de arroz, ele estará determinado a ser forte e trabalhar duro. Para plantar arroz na primavera, capinar no verão e então fazer a colheita durante o período do outono. Ele está disposto a aguentar todo esse esforço? Ele certamente está. Nenhum agricultor imagina que para colher 10 toneladas de arroz, ele pode ficar sentado sem fazer nada. Ele não espera que as 10 toneladas de arroz simplesmente surjam do nada no seu armazém. Você deve ser persistente em sua determinação para aguentar os momentos difíceis. Vez ou outra você encontrará pessoas que tentarão te convencer que você não deve seguir nesse negócio. Nem todo mundo vai compartilhar suas ideias. Algumas pessoas não toparão. Se for esse o caso, apenas as desconsidere e aí então
parta para outra pessoa. Se você continuar falando, falando e falando, quando menos esperar, encontrará pessoas que vão acreditar em você. Em alguns casos, eles até lhe apresentarão para outros. Eventualmente, você conhecerá pessoas que vão querer nos investigar, porque você se atrapalhou com a sua explicação. Eles só vão querer os folhetos e depois nos procurarão na internet para pedir mais informações a melhores empreendedores. Mas geralmente, eles voltarão a lhe procurar, dizendo que estão muito impressionados e que pesquisaram ativamente o assunto, pois estão interessados em fazer negócios. Eles estarão super animados para dividir com você as descobertas que fizeram na internet sobre os suplementos de saúde da Atomy, Kaeri e outras coisas. Eles estarão tão impressionados com nossos produtos que mal podem esperar para comprarem para eles mesmos. Você poderá encontrar pessoas mais bem informadas do que você em uma de suas downlines. Se você está disposto a trabalhar duro, irá então colher bons frutos desse trabalho. Novamente, você deve estar preparado para enfrentar os momentos difíceis. Após a determinação, chegamos à terceira etapa, que é assumir totalmente esse negócio. Para então fazer isso, você deverá fazer uma lista das pessoas que deseja abordar. Crie uma lista. Depois de pensar em quem entraria na lista, comece a escrever os nomes deles. Não liste as pessoas que possam estar interessadas em fazer os negócios. Basta colocar as pessoas que você conheceu até hoje. Há uma razão para não listar possíveis parceiros de trabalho. É devido à chamada lei da mente própria. Alguns dos que se queixam de não conhecer pessoas suficientes são geralmente aqueles que só procuram pessoas que provavelmente farão esse negócio. Porém, tudo o que você precisa fazer é listar todas as pessoas que você conhece e contar a eles o que você está fazendo. Diga a eles que você está trabalhando com cosméticos, utensílios domésticos e suplementos de saúde de ótima qualidade e bons preços, e que eles deveriam experimentar esses produtos como você. Tudo o que você vai precisar fazer é contar às pessoas qual é o seu negócio e divulgar. No entanto, há pessoas que irão se questionar se os seus conhecidos farão compras ou não. Pois é, vocês sabiam que pré-julgamento é um termo legal? Por exemplo, um juiz decide que o suspeito é um ladrão. Depois de ouvir os argumentos do promotor e do advogado de defesa, ele certamente proferirá uma sentença severa. Um juiz preconceituoso ouvirá o argumento do advogado de defesa como uma mera defesa paga pelo réu. É por isso que estou lhe dizendo para não prejulgar. Então, você não vai precisar listar pessoas que tenham potencial, mas apenas os seus conhecidos. Então, quantas pessoas devem ser no total? Em média, as pessoas têm cerca de 250 conhecidos. Essa é a média. Por que 250 pessoas? Um casamento médio tem cerca de 250 convidados. Não conheceríamos todas as pessoas que comparecem em nossos casamentos? Sim, nós conhecemos todos eles. Talvez você não se lembre. Quem é esse? Quem é aquele? Mas com algumas dicas... Ah, sim, lembrei. Você pode não estar em contato com eles o tempo todo, mas são parentes, amigos, conhecidos e assim por diante. Então todos nós conhecemos pelo menos 250 pessoas. Vamos classificar: amigos da cidade natal, da pré-escola, fundamental, ensino médio e amigos da faculdade. E assim vai. Em seguida, procure descobrir pessoas no bairro onde você mora. Em seguida, liste seus colegas e ex-colegas de trabalho. Aqueles que prestaram serviço militar, anotem também o nome dos amigos de lá. Se você forçar um pouco sua memória, você terá pelo menos 250 pessoas em sua lista.
Então, a velocidade com que você completar esses 250 conhecidos determinará o seu sucesso. Entre os 250, haverá alguns que não estão interessados. Pessoas que serão apenas consumidores e pessoas que se juntarão a você nos negócios. É provável que haja algumas pessoas que estão desesperados em ter algo para fazer, mas não estão mais no auge. A maioria deles, geralmente, tem pouco dinheiro para novos investimentos ou faltam habilidades específicas necessárias para encontrar um novo emprego. Essas pessoas estão muito deprimidas e também estão desesperadas para sobreviverem. Você ficaria surpreso ao saber a quantidade de pessoas que estão assim. E esse negócio incrível é exatamente o que eles precisam. E podemos apresentar a eles. Nesse negócio, você não precisa de habilidades específicas, nem é obrigado a fazer qualquer investimento. Como você não precisa investir um centavo, por assim dizer, você não tem nada a perder. Você pode assumir esse negócio tendo somente força de vontade. E todos serão capazes de ter sucesso. Conte a eles agora sobre essa oportunidade incrível. Então, você sabe como a agilidade em saber divulgar faz grande diferença. Sendo assim, um dos nossos princípios fundamentais é velocidade. Recentemente, um novo conceito foi bastante discutido, chamado de gestão de velocidade na área de administração de empresas. Deixe-me explicar o que realmente significa na perspectiva acadêmica. Aqui temos dois tubos chamados A e B. Qual tubo teria mais água fluindo através dele? Pode parecer que o tubo B teria mais água fluindo. No entanto, se o conceito de velocidade for adicionado, as coisas podem mudar. Se o tubo A bombear a água com grande força, enquanto o tubo B bombeia com força moderada, qual então teria mais água fluindo? O tubo A teria mais água fluindo. Atualmente, na perspectiva da administração de empresas, o diâmetro do tubo representa o investimento da instalação. Apesar do pouco investimento, se o elemento velocidade for aprimorado, a produtividade pode ser aumentada. É disso que se trata o gerenciamento de velocidade. Isso também nos leva a uma segunda gestão. Por exemplo, eles podem somar o valor de uma xícara de café à despesa salarial de um empregado. E isso pode sair muito caro ao se fazer. Então, com o intuito de minimizar custos, os estudiosos da administração calculam a velocidade em centavos por segundo. Então, o nosso entendimento de velocidade sempre vem de mãos dadas com o conceito de tempo, como você acabou de ver. O que o tempo significa para você? Pessoal, o que o tempo significa? Alguns de vocês podem dizer: tempo é dinheiro. Muitas pessoas valorizam muito o tempo. No entanto, o passar do tempo não garante dinheiro. Então, o que o tempo é, na verdade? Tempo é simplesmente uma série de eventos. Um evento após o outro. É a percepção dos eventos que ocorrem. Em outras palavras, é a cognição de eventos. Portanto, tempo é igual a eventos. De fato, costuma-se dizer que, para estar no topo de sua vida, você tem que ser bom em gerenciar o seu tempo. O gerenciamento de tempo ou gerenciamento de vida se resume a gerenciar os eventos. Nesse caso, você vai querer tomar a iniciativa sobre quais eventos devem ocorrer em sua vida. Fazer esse negócio é um grande feito em sua vida porque o quão precioso é que sua família
possa aproveitar uma vida mais feliz enquanto você ajuda outras pessoas a terem sucesso ao longo do caminho também. Então, como você tornará esse precioso feito em uma realidade para 250 pessoas? O fato de estar dizendo a eles o que você está fazendo é um evento em si. Para que isso aconteça, algumas pessoas divulgam a 250 pessoas em um período de 3 meses. Então, por outro lado, outras pessoas vão divulgar a mais 10 pessoas por dia. Tá, eles contam a 10 pessoas por dia durante 25 dias. Leva apenas um mês para contar a todas as 250 pessoas. Isso reduz efetivamente o tempo necessário para anunciar ou não? Reduz sim. 3 meses são reduzidos a um mês. Na realidade, o tempo não foi reduzido, mas a frequência do contato é que foi aumentada. Em alguns casos surpreendentes, as pessoas fizeram isso acontecer em 10 dias. Algumas pessoas entram em contato com 25 pessoas diariamente e isso é feito com total responsabilidade, em um período de 10 dias. Um explosivo poderia ser criado nesse caso em particular. Pois quando as coisas são comprimidas assim, elas produzem uma grande explosão. Nada acontece com a água, o ar ou o óleo quando são deixados sozinhos. Eles não fazem nada, eles não podem fazer nada. No entanto, se o ar estiver pressurizado, com um compressor de ar, o que acontece? Do ar comprimido vem todo tipo de energia para máquinas motorizadas, bombas e tubos de sucção, e pode então desempenhar funções muito importantes. O mesmo princípio vale para o óleo. Nos sistemas hidráulicos, o óleo é comprimido para gerar energia suficiente para levantar objetos que pesam várias centenas de toneladas. Portanto, se você deseja alcançar algo grande em sua vida, nunca deixe isso acontecer em seu próprio ritmo. Ou nunca se deixe levar pelas circunstâncias. Não faça isso nunca. Você tem que selecionar, selecionar e selecionar. Os eventos que deseja, organizá-los e fazê-los acontecer de maneira intensiva. É assim que você consegue ter sucesso na vida. É por isso que eu chamo isso de compressão de eventos, ou compressão de tempo, porque o tempo é igual a eventos. Compressão de tempo. Novamente, você deve usar seu tempo de maneira comprimida. Após a terceira etapa de criar uma lista, temos a quarta etapa, fazer ligações. O objetivo das chamadas telefônicas não é explicar sobre o negócio, mas para fazer convites e para marcar compromissos. Ao fazer convites, é de fundamental importância que você esteja comprometido com um determinado número de ligações diários e fazer isso de forma consistente. Para minha surpresa, algumas pessoas consideram ir ao centro como fazer o trabalho. Elas chegam ao centro de manhã, passam o dia todo conversando e vão para casa dizendo que precisam preparar o jantar para a família. Elas quase não fazem ligações ou se encontram com alguém. As coisas não melhoram mesmo quando os dias se transformam em meses, porque não fizeram ligações para os seus contatos. Essas pessoas monótonas vêm e vão ao centro. Passar o tempo e conversar no centro não funciona, entendeu? O que é realmente considerado trabalho é fazer ligações, se encontrar com pessoas e participar de treinamentos. Você deve saber exatamente quantas horas que você gasta trabalhando realmente, certo? Você não gostaria de trabalhar dia e noite se tivesse certeza de que estaria fazendo mais de $20.000 por mês em 2 ou 3 anos? As pessoas, na verdade, ganham muito dinheiro porque trabalham para valer. Por que você seria diferente? Você não está fazendo esforço suficiente porque não acredita que pode realmente ter a vida dos seus sonhos. Você duvida do valor do trabalho duro.
Você não está se esforçando o suficiente. Quando você chegar lá, as coisas serão melhores do que espera. Como assim? É graças ao princípio da multiplicação. Nossos cérebros são bons na adição, mas bastante ruins na multiplicação. Um dia, ouvi o Royal Master Jong-Soo Park dizendo: Presidente Park, estou com medo do dinheiro que estou ganhando. Por quê? Imagine $10.000 semanais na sua conta. Você coloca sua caderneta bancária no caixa eletrônico e tchan, tchan, tchan. Você não teve a chance de fechar sua caderneta porque estava muito ocupado. O caixa eletrônico continua escaneando sua caderneta bancária. Para sua surpresa, você se perguntaria: eu realmente fiz algo para merecer isso? O quão incrível seria ganhar essa quantia de dinheiro? Eu também ganhei muito dinheiro. Parece até que a empresa cometeu um erro ao depositar o dinheiro na minha conta. Fiquei com medo de que eles me pedissem para devolver o dinheiro. Então, rapidamente retirei o dinheiro e depositei num banco diferente. Essas coisas vão acontecer. Muitos de nós não acreditavam nos sonhos mais loucos que poderíamos realizar ao ganhar 30 mil a 50 mil dólares por mês dentro de 3 anos. Ainda assim, eles seguiram com fé. Embora às vezes eles não tivessem tanta certeza. É por isso que eles se tornaram quem são hoje. Eles ficaram surpresos ao ver que o que acreditavam se tornou realidade. Quem só vai ficar aqui sentado deveria apenas ir embora. Para que a água ferva, a temperatura deve atingir 100 graus Celsius. No entanto, se a temperatura estiver em torno de 50, 60, 70, 80 ou 90 graus Celsius, a água ferverá? Você traz alguns convidados para se sentir um pouco energizado, mas você fica desanimado porque 3 deles desistem. Novamente, no seminário, você é incentivado a ver algumas pessoas e recebe uma pequena compensação graças à sua rede de downline. E você continua, mas as pessoas não vão cooperar com você por causa do seu desânimo. É por isso que as coisas não estão acontecendo para você. A temperatura precisa chegar aos 100 graus Celsius para que a água ferva. Se você quer que as pessoas ao seu redor tenham paixão, você precisa ser o primeiro. Somente a madeira em brasa pode fazer com que os outros pedaços queimem. Você precisa estar ferozmente determinado a ter sucesso. Há uma razão para uma pessoa não ter paixão. Ela não tem amor no coração. Você realmente não deseja que a sua querida esposa seja feliz? Para isso, você precisa ser bem-sucedido. Então, você fez ligações, certo? Você enviou os convites. Então, a quinta etapa é explicar o negócio. A primeira parte da explicação do negócio é sobre a empresa. Você vai falar sobre a empresa. Como é a nossa empresa? A Atomy é um distribuidor de produtos fabricados pela KR e Colmar BNH, que tem uma reputação de mais de 100 anos. E os vende a preços incrivelmente baixos. Tenha sempre o conhecimento da empresa em mãos. E lembre-se de que vendemos produtos de prestígio a preços acessíveis sob a estratégia de Mastige. Isso é a Atomy em poucas palavras. Tá. Em segundo lugar, você estará falando sobre nossos produtos. Você precisa falar sobre nossos produtos de forma organizada. Se você puder, escreva e memorize uma explicação de cerca de 1 minuto sobre cada um de nossos produtos. Cosméticos, creme dental e suplementos de saúde. Isso funcionará melhor. O discurso pode perder o foco e desviar-se do assunto. É melhor ter tudo escrito. A explicação não precisa ser difícil. Explicações fáceis, com palavras simples, são mais eficazes. Por favor, tenha isso em mente ao organizar seus pensamentos. Terceiro, você estará falando sobre nossa estrutura de lucros e plano de remuneração. Você precisa dizer a eles como a remuneração é paga. Além disso,
você apresentará a nossa visão de negócios. A visão da Atomy é primeiro dominar o mercado de distribuição na Coreia, depois avançar para o mercado nos Estados Unidos, no Japão, Canadá, México e China. Vamos dominar o mercado mundial de distribuição. Esse é o caminho que a Atomy está seguindo agora. O motivo de sua plausibilidade é que vendemos coisas boas a preços baixos. Essa é a visão da empresa. A seguir, temos a sexta etapa. Após a explicação dos negócios, você precisa falar sobre o que vem a seguir. Você abordará o conceito de acompanhamento e assistência. Acompanhamento é fazer uma ligação telefônica dentro de 48 horas após uma reunião, para verificar com a pessoa se está tudo certo. Você fez uma venda na qual o consumidor pode ter algumas reclamações sobre os produtos ou algum mal-entendido. Só é preciso um pouco de atenção para resolver qualquer problema. Muitas pessoas são um pouco tendenciosas contra a nossa mercadoria porque ainda não somos uma marca familiar. Elas podem ter preconceito contra nossos produtos antes mesmo de usá-los. Então, você realmente precisa esclarecer essas dúvidas, ligando para o consumidor o mais rápido possível para reassegurar a confiança sobre esse produto. A mesma prática também deve ser feita para a explicação do negócio. Uma pessoa se inscreve como membro e você fica animado pensando que terá um grande downline. Você não ouve falar dessa pessoa por uma semana. Então você liga para ela e ela diz: "Eu contei ao meu marido sobre os negócios e ele enlouqueceu por causa disso. Sinto muito, mas não posso me envolver." É por isso que você não pode deixar as coisas passarem de uma semana. Pode ser muito difícil consertar as coisas mais tarde. No entanto, se você abordar dentro de 48 horas, ela pode dizer: "Estou chateada porque meu marido complicou as coisas." Nesse momento, há esperança de um diálogo com ela. Após uma semana ou 10 dias, as pessoas geralmente esquecem tudo e seguem adiante. Você deveria falar no decorrer desse tempo com uma pessoa que estava desanimada, mas ainda quer fazer esse negócio. Seu marido está quase se aposentando. Você não devia estar preparada para isso? Por que você não pergunta a seu marido quais são os planos após a aposentadoria? E se ele ainda pode levar um salário para casa? Diga a ele que é por isso que você está tentando assumir este negócio. Depois, treine-a para ter outra conversa com o marido. Então, ela pergunta ao marido sobre o plano de aposentadoria que ele não tem. Então, ela volta para você, dizendo que o marido não está mais contra a ideia. Então vem a sua oportunidade madura de ter ela junto a você. Novamente, você vai querer fazer o acompanhamento dentro de 48 horas. Então, o que é assistência? Isso significa que você cuidará dos membros que você recrutou até que eles tenham sucesso. Na maioria dos casos, muitas pessoas deixam seus consumidores em paz até que eles terminem de usar os produtos. Mesmo se esse consumidor demonstre um retorno rápido, você está muito ocupado cuidando da sua perna menor para se interessar por ele. É por isso que sua empresa não está realmente decolando. Você realmente não deveria se importar com pernas maiores ou menores e deveria desejar o sucesso de seus parceiros mais do que o seu. Você deve entender que o sucesso deles é mais importante que o seu. Para resumir, depois de recrutar alguém, você deve dar a assistência e cuidar dessa pessoa durante todo o caminho do sucesso. Então, temos a sétima etapa, que é o aconselhamento ou consulta. Você vai fazer uma consulta. A questão da consulta é que fazemos isso quando surgem problemas. Deixe-me dar detalhes sobre os problemas que você enfrentará a fazer os negócios. Primeiro, algumas pessoas dizem: "Eu não conheço ninguém."
Isso é algo comum de se dizer, certo? Alguns até me pedem indicação, dizendo que eles mal conhecem alguém. Essas pessoas dizem que não conhecem ninguém porque eles não têm uma lista de pessoas. A lista não é de futuros representantes, mas de seus conhecidos. Todos nós conhecemos pelo menos 250 pessoas. Você deve aconselhar essas pessoas que dizem que não conhecem ninguém. Faça-lhes estas perguntas que eu vou dizer. Quem vem à sua mente primeiro? Quem você gostaria que tivesse sucesso mais do que ninguém? De quem você sente mais pena? Quem você acha que vai se destacar nesse ramo depois de começar? Então, eles nomearão a pessoa João e você escreverá esse nome. Você pede o número de telefone dele e eles te darão. Então, anote. Pergunte a idade e como é a personalidade dele. Continue perguntando sobre sua formação, empregos, cidade natal e outras coisas. As respostas seguirão facilmente. Após a consulta, decida qual opção seria a mais eficaz para o João, entregando produtos ou explicando sobre o plano de remuneração. Ele estaria mais interessado em nossos produtos ou em mudar de vida? Eles podem dizer que João não estará interessado em fazer negócios, mas vai adorar nossos produtos porque ele é bem-sucedido. Então você diz, vamos primeiro com nossos produtos. Ou eles podem dizer que o João está batalhando à procura de trabalho e não está interessado nos produtos. Ele definitivamente estaria interessado no plano de compensação. Então é melhor seguirmos o campo dos negócios. Então você diz a eles, você gostaria que fôssemos juntos encontrar com ele ou é melhor você conversar com ele primeiro? Pergunte-lhe se é melhor ir até ele ou pedir que ele vá até vocês. Ao fazer aconselhamento como este, eles responderão a todas as suas perguntas. Em seguida, você e seus parceiros criam um arquivo ou aconselhamento para o João. Ao fazer isso, você cuida de todos os indivíduos na lista de contatos do seu parceiro de forma organizada. Continue escrevendo o que foi dito entre você e seus parceiros. Se um de seus parceiros disser que mal conhece alguém, comece a perguntar sobre cada pessoa que ele conhece e aconselhe sobre cada um deles. Em outras palavras, você o ajudará a descobrir suas conexões. Desenterrando conexões. Todo mundo, repita comigo. Desenterrando conexões. Você vai desenterrar o pessoal do seu parceiro. Pelo mesmo princípio, se você solicitar a seus patrocinadores perspectivas, eles lhe darão todos os nomes em que podem pensar, ou eles realmente não conhecem mais ninguém. Seus patrocinadores não poderiam ter perspectivas em potencial, então não adianta chorar pela caixa vazia. Seus patrocinadores são geralmente fontes limitadas. No entanto, se você pesquisar nos contatos do seu parceiro, desenterrando as pessoas conhecidas, vasculhando o ambiente das pessoas e continuar escavando infinitamente até você preencher um caderno inteiro, você pode ajudar o seu parceiro a aprender a cuidar das conexões. É assim que você pode continuar desenterrando mais pessoas. O segundo problema mais comum é que eles conhecem muitas pessoas, mas ninguém se registraria como um empreendedor. Isso ocorre porque seus parceiros não estão animados com a visão da empresa. Eles não se preocupam em explicar o modelo de negócio. O próximo caso é sobre as pessoas que se registram, mas quase não compram. O motivo mais comum para não haver vendas é que vocês não têm consumidores consistentes. E vocês não são consumidores consistentes também. Ao anunciar nossos produtos, falamos não apenas dos dados técnicos, mas também sobre a incrível experiência de usá-los. A maioria de vocês não fazem uma boa divulgação
porque se focam só nos aspectos técnicos dos produtos. A princípio, você não precisa ser técnico. Diga: eu testei isso por ter boas recomendações e adivinhe, é realmente incrível. Você deveria experimentar. Esse produto é realmente incrível. Isso é o suficiente para dizerem: sério? É realmente bom? Eu tenho que experimentar agora. Depois de experimentar a qualidade dos produtos, você pode mover o coração de outras pessoas também. Vamos dar o exemplo do Remorim. Vamos supor que você seja um. Você pode tocar o coração. Você costumava se sentir tão cansado e grogue de manhã saindo da cama. Ao tomar, depois de um tempo, o usuário contínuo do produto, você não se sente mais tão cansado e grogue de manhã ao sair da cama. Você não sofre mais com resfriados frequentes, graças ao seu sistema, apesar de dormir menos. Então, você vai decidir usá-lo para o resto de sua vida. Se você se emociona com os suplementos de saúde da Atomy, como você falaria a outras pessoas sobre isso? Tudo o que você precisa fazer é compartilhar sua experiência sincera com eles. Só assim seria uma divulgação eficaz. No entanto, alguns apenas mostram as caixas para as pessoas e divagam em explicações sem sentido. Naturalmente, essas pessoas não se impressionam e não conseguem se decidir sobre o produto. Ao explicar os produtos, enfatize seus pontos fortes e venda os bons resultados com a sua sincera emoção. As pessoas estão basicamente comprando esses resultados. Concluindo, você deve ser um usuário contínuo se você quiser ter pessoas comprando de você. Próximo caso seria quando sua organização não está ficando maior, apesar dos registros e vendas dos empreendedores. Há duas razões para isso. É que você não os deixa ingressar no sistema. Você faz um negócio por conta própria sem participar dos seminários. Você deve estar envolvido em seminários para desenvolver sua organização. É o mesmo princípio dos ímãs. Quando um forte ímã está próximo, muitos pregos irão grudar nele. Há muitos pregos que irão cair. Um ímã fraco atrairá apenas alguns pregos. O que eu estou tentando dizer é que pessoas com grande poder, como um forte ímã, terão sucesso, e pessoas com poder fraco, não. No entanto, 100% das pessoas com pouco poder ainda podem ser incrivelmente bem-sucedidas graças a este sistema. Vamos supor, então, que este seja um grande quadro magnético. Vamos tentar grudar isso aqui. Ao grudar, significa que você se tornou um consumidor devido à qualidade e aos preços. Isso grudaria? Se estiver determinado dessa maneira, garantirá que seu pessoal tenha sucesso. Você traz várias pessoas para os seminários. E alguns deles são inspirados pelos palestrantes e decidem usar nossos produtos. Outros estarão impressionados e desejarão compartilhar com outros. Então, eles trarão outras pessoas para os seminários. Essa pessoa que vem ao seminário e trará outra também. Você não precisa cuidar deles o tempo todo. Apenas traga-os para o seminário. Não importa se eles estão perto ou longe de você. Independente de onde eles estiverem, todos estarão assistindo ao seminário. Vocês estão todos presos no seminário como ímãs. Todas as pessoas estão conectadas ao sistema pela internet. Portanto, mesmo que pareçam estar apenas no seminário, a recompensa chegará até você. É assim que o sistema funciona. Mesmo se você for um ímã fraco, você apenas permanece lá, usando os produtos e contando às pessoas sobre o valor de nossos produtos e que esse negócio vale a pena. Contanto que você continue a divulgar, mesmo que você não consiga manter uma grande organização, não consiga cuidar de um sistema contábil, não consiga gerenciar um sistema de entrega e não consiga ter um computador de ponta, todos vocês ainda podem ter sucesso em nosso sistema. Você só precisa ser um consumidor contínuo e divulgar para seus conhecidos. As pessoas abaixo de você e as pessoas abaixo deles farão o mesmo. Dessa forma, todas as pessoas, mesmo com poucas habilidades, podem se unir e obter sucesso.
Se você puder envolver essas pessoas em nosso sistema, sua organização se tornará grande. Pode haver outra razão pela qual sua rede não cresce. Algumas pessoas são mesquinhas e não se dão bem com outras. Então, os recém-chegados não se sentem bem-vindos e vão embora. Eles não sabem o que estão fazendo. É muito ruim, pois eles não precisam fazer nada além de serem eles mesmos. Esse negócio crescerá conforme o tamanho do seu coração. Outro motivo para não conseguir crescimento em sua rede é não ter a mente aberta. O que torna essas pessoas mesquinhas é que pensam que são melhores que os outros. A chave para esse negócio é servir aos outros com humildade. Os gerentes do centro não devem ter uma atitude autoritária. Devem se preocupar em como melhor atender os visitantes com humildade. É isso que os gerentes e patrocinadores do centro devem fazer. Ao dizer coisas assim, eu ouço: nosso gerente do centro não serve com humildade. Eu ouço algumas pessoas falarem sobre os seus gerentes do centro. Você realmente não deveria se preocupar com os gerentes do centro de educação. Se o seu gerente do centro não é humilde, você deve ser humilde então. Então, preocupe-se apenas com o que você está fazendo. Você deve ter uma mente focada no trabalho, porque o orgulho não o levará a lugar algum. O negócio de marketing de rede é voltado para ganhar dinheiro e não para ganhar fama. O objetivo deste negócio não é ser celebridade ou ter títulos. Estranhamente, alguns se juntam à Atomy para procurar um título. Essas pessoas imprudentes tentam subir na escala de maestria apostando. Você não deve se focar apenas em ganhar dinheiro. Concentre-se apenas em expandir seu grupo de consumidores e isso trará vendas maiores mês após mês. Os tolos usam seus próprios cartões de crédito para subir no ranking, para que eles possam exibir seus títulos em seus cartões de visita. Alguns são totalmente competitivos com os outros e não conseguem nem manter seu próprio título por muito tempo. Geralmente são pessoas de mente muito fechada. A mente mesquinha vem da atitude de querer ser mais alto do que os outros. Você precisa diminuir o seu ego. Você deve servir aos outros com humildade. Olhe para mim, neste pedestal alto só para que você possa me ver bem. Eu estou lhe servindo com todo o meu coração. Não estou? Geralmente, os CEOs não passam horas falando ao microfone. Querem apenas parecer imponentes e elegantes na Atomy. Sem suar muito, costumam ler uma breve nota de felicitações aos seus funcionários e saem do palco rapidamente. Por que então eu subo ao palco e dou palestra por horas? É porque as pessoas me dizem que eu sou o melhor em dar palestras do que qualquer outra pessoa e, ao fazê-lo, posso representar a confiança e a credibilidade da empresa. Então, eu tomo essa responsabilidade com prazer e nunca penso duas vezes sobre isso ser meu dever. Você deve, de alguma forma, se livrar desse ego tolo, em ser melhor do que os outros. Orgulho não leva a lugar nenhum. Jogue esse seu orgulho para um cachorro. Cães não se importam. Pessoas orgulhosas não fazem você se sentir desconfortável? Sim, eles são excessivamente sensíveis e ficam na defensiva facilmente. Fiquei surpreso ao saber que as mulheres realmente desejam poder. Elas com certeza ficam com ciúmes e são competitivas. Não estou dizendo que os homens não desejam, é claro. Mas, por favor, deixe seu ego de lado. Você não deve se importar em fazer tarefas difíceis no centro, ou estar a serviço de outras pessoas. Essa é a pessoa que você precisa ser. Pois todos os que se exaltam serão humilhados, diz a Bíblia. E aqueles que se humilharem serão exaltados. Se você já viu vizinhos pegando lixo, arrumando e ajudando na vizinhança,
Você os desprezaria ou os respeitaria? Vocês os respeitam. Nossa, como ele é humilde. Nós realmente os exaltamos. Novamente, vocês devem realmente ser humildes. O melhor é você deixar seu ego completamente de lado. Por favor, não fique chateado com o que as pessoas dizem sobre você. Esteja disposto a deixá-los andar por cima de você, se é isso que lhes dá prazer. Você não deve se importar em se rebaixar dessa maneira. Você precisa aceitar perdas. Não tenha medo de perder dinheiro. Você será mais resistente a perdas se agir dessa maneira. Por que ficamos chateados? Porque nós simplesmente não gostamos de sofrer perdas. Aqueles que dizem que nunca sofrem uma perda porque são inteligentes, geralmente são pessoas arrogantes. Essas pessoas fazem os outros se sentirem desconfortáveis. Por favor, deixe os outros seguirem seu caminho. Como se sentiria se estivesse cercado por pessoas que deixariam você seguir seu caminho? Você se sentiria à vontade. Se alguém com uma mente tão incrível que não se importasse em sofrer perdas, deixar você seguir o seu caminho, você gostaria de ser como ele também. Então, eu estou lhe dizendo para tomar a iniciativa. É melhor antecipar algumas perdas em sua vida. Por exemplo, ao comprar coisas, fazemos compras ruins em 10 a 20% das vezes. Nós simplesmente não podemos tomar decisões perfeitas toda vez que compramos. Seria muito cansativo sempre fazer uma pesquisa perfeita com os melhores produtos e com os melhores preços, né? Nós cometemos erros por não sermos perfeitos, comprando os itens errados. Ainda assim, você deve ter uma atitude descontraída. Tudo bem em estar errado ocasionalmente. Você pode viver com essas perdas. Digamos que você comprou um vestido e não gostou. Não deixe o seu erro incomodá-la tanto. Diga a si mesma que não há problema em se atrapalhar às vezes. No entanto, se você ficar chateada toda vez que colocar o vestido, de quem é realmente a perda? Apenas sua. Mais uma vez, acostume-se a sofrer algumas perdas. Deixe-me enfatizar novamente. Ser mesquinho te leva a algum lugar? Depois de aceitar todas as perdas, só os benefícios permanecerão com você. Nem pense em competir com seus parceiros. Considere esta situação. Uma pessoa muito inteligente tem todos os motivos para ser justo com seus parceiros. Ele confronta um empreendedor problemático com sua opinião e o convence de que ele está errado. O empreendedor reconhece seus erros, mas ele não é achado em lugar nenhum após a discussão. Então, ele venceu a discussão, mas seu parceiro se foi. Isso é realmente uma vitória? Você perdeu. Você não deve se preocupar tanto em estar certo. As pessoas costumam argumentar bobagens e serem completamente irracionais. Você pode provar que elas estão erradas, mas deve deixá-las seguir o seu caminho. Essas pessoas, então, se sentem bem com a sua vitória e permanecem. Enquanto isso, suas vendas aumentam e seus negócios crescem. Quem acaba ganhando? Você ganhou, você conseguiu. É por isso que você desejará ser uma grande pessoa. Tenha uma grande mente e não prove que seus parceiros estão errados. Deixe-os seguirem o seu caminho. Por último, falaremos sobre a 8ª etapa: duplicação. Duplicação é bem diferente de se copiar. Duplicação é como clonagem, como a ovelha Dolly. Não chamamos a ovelha de imitação. Então, como podemos distinguir duplicação de cópia, certo? Vou lhe dar uma explicação simples. Aqui está uma árvore. Se você criar exatamente a mesma forma com plástico, isso será chamado de cópia. Esta árvore de plástico deve ser considerada uma cópia. Então, como podemos duplicar essa árvore? Você pega uma semente do fruto e a planta no chão. Os brotos irão brotar e as folhas sairão. A planta então vai crescer para ser como seu antecessor. Isso é chamado de duplicação. Deixe-me dizer o porquê as pessoas tolas tentam copiar. Elas olham para os sofisticados Royal Masters e desejam ser como eles. Estão cheios de inveja e mal podem esperar para copiá-los.
As pessoas pensam que dirigir um carro de luxo, jantar em restaurante chique ou ter roupas de grife lhe dará vantagem no recrutamento. Eles acreditam que uma carteira gorda, um carro chique, um guarda-roupa caro e um estilo de negócios extravagante lhe serviriam perfeitamente. Eles até pedem dinheiro emprestado para fazer isso. Não faça isso. Eu vou te dizer como realmente duplicar. Faça exatamente como a Royal Master Jung-Soo Park fez quando ela começou. Claro, ela não começou assim. Ela não tinha dinheiro. Ela batalhou para fazer negócios e expandir sua rede. Eu a incentivei a continuar, lembrando-a da nossa boa margem. Eu a vi chegando ao sucesso com trabalho duro, enquanto seus colegas subiam acima dela. Ela mal se sustentava como Sales Master. Ela conseguiu vender o suficiente para manter seu título e foi subindo lentamente. Ela silenciosamente trabalhou duro por mais de 1 ano e meio. Um dia, eu meio que provoquei sua maneira ingênua de fazer negócios, dizendo que ela acreditava em tudo que eu dizia, literalmente. Eu a orientei para prestar mais atenção à sua organização e convidar usuários para os seminários para que eles possam estar interessados em se tornar consultores. Oh, isso é tudo? Por que você não me contou antes? A partir disso, ela convidou pessoas para os seminários e sua rede cresceu. Ela só sabia vender coisas e estava ocupada entregando mercadorias. No entanto, seu trabalho duro e dedicação à expansão de uma grande base de consumidores teve um resultado surpreendente. Ela trouxe mais parceiros de trabalho do que aqueles que estavam mais focados em manter suas redes. Levou mais tempo para se tornar uma Sharon Rose e Star Master, mas ela foi a primeira a se tornar uma Royal Master. Sua sólida e ampla base de consumidores venceu a corrida como a lenta e firme tartaruga. Ela alcançou o título Royal Master mais rápido que qualquer um. Então, o que você deve fazer se quiser se tornar um Royal Master? Você precisa trabalhar para atrair mais consumidores e fazer mais vendas e ter a mentalidade de que você transformará todos os seus conhecidos em consumidores. Concentre-se em gerar mais consumidores e um dia você perceberá que 100 consumidores são mais fáceis de se conseguir do que um parceiro de trabalho. Os parceiros de trabalho podem ficar sobrecarregados com os pedidos, já que os consumidores fazem recompras imediatas quando os produtos acabam devido às necessidades diárias. Imagine não escovar os dentes. Todo mundo precisa escovar os dentes diariamente. Centenas de pessoas precisam comprar de você. Divulgue ao redor para alcançar esses números rapidamente. Aqueles consumidores de pasta de dente pareciam não ter relação a princípio, mas depois que estiverem conectados, você poderá se tornar Sales Master, fazendo assim $2.000 a $4.000 por mês. As pessoas da sua rede de downlines veem você ganhando tanto dinheiro e se inspiram para serem como você. Eles trabalharão duro para atrair mais consumidores e em breve você será um Diamond Master, ganhando de $4.000 a $10.000 por mês. É basicamente assim que os nossos negócios funcionam. O que quero dizer com duplicação não é para você copiar ou tentar ser como pessoas que já são bem-sucedidas, mas esforçar-se como eles fizeram por 3 anos. Decida-se a seguir todos os passos deles. Isso é o que quero dizer com duplicação. Portanto, para uma boa duplicação, a versão original também deve ser boa. Apenas bons originais produzem boas duplicatas. Se você pensar, eu acho que os meus parceiros não são como eu. Há algo realmente errado, certo? Por outro lado, se seus parceiros estão tentando duplicar você, indo a lugares, sendo consumidores constantes e convidando pessoas para seminários, você com certeza será bem-sucedido, eu garanto. No entanto, se você não se vê como um bom exemplo para seus parceiros e temer que você possa cair muito, o que você deveria fazer? Você deve alterar a versão original de si mesmo. Você é o original. Os originais são duplicados. Então você deve mudar suas ações para mudar o ambiente. Enfim, você
Acabou de me ouvir falar sobre as 8 etapas para atingir o sucesso. Desde que você siga essas diretrizes enquanto faz seus negócios, todos aqui podem se tornar um Auto Sales Master. Todos vocês podem gerar uma rede de 2,5 milhões de PVs em uma base quinzenal. Além disso, se alguns dos que estão sob você continuarem trabalhando duro, as vendas deles e as suas são combinadas e você poderá se manter como Sales Master. É o meu desejo de coração que todos vocês aqui vivam com muita esperança através da Atomy. Isso é tudo, pessoal. Obrigado.